tema das revisões de hoje será Unidade 1, Mestre e o Discípulo e a Epistemologia Védica. Unidade 2, a sucessão dos mestres, que chamamos de as 4 grandes sucessões de mestres, as Sampradayas. Terceira unidade, Sadhana Bhakti. Unidade 4, Krishna, Verdade Absoluta. Unidade 5, Introdução à Língua Sânscrita. E unidade 6, Conhecimento Védico. Tá? Unidade 1, então, Epistemologia, ou tecnicamente em sânscrito, Pramana, tá? Que é a teoria do conhecimento. O que devemos aprender, como aprender, o que aprender. Tá? Então, dentro do sistema védico existem 10 pramanas, 10 formas de adquirir conhecimento. E nas nossas aulas, tá? A gente tem muito tempo para falar, né? Esse tema só acho que foi 2 horas de aula. Tá? Aqui a gente vai falar bem resumidamente. Dissemos que dentre as 10 formas de adquirir conhecimento, 3 eram mais importantes, tecnicamente, Pratyaksha, Anumana e Shabda. Pratyaksha, Aksha quer dizer a percepção através dos sentidos, tá? A evidência direta, ou seja, o que podemos conhecer através dos nossos sentidos, que trazem conhecimento, e também os sentidos que executam ações, principalmente os sentidos que nos trazem percepção do mundo em nossa volta, os olhos, a audição, o paladar, o tato, tá? E o olfato também. Essa forma de adquirir conhecimento não é muito recomendada, porque nossos sentidos são limitados e imperfeitos. Tá? Anumana é o processo de adquirir conhecimento através da mana. Mana significa mente, também significa inteligência. Através da racionalidade, através da razão, nós podemos também adquirir conhecimento, que é a inferência, a dedução, a especulação, tá? E, finalmente, Shabda Pramana, ou seja, a forma de adquirir conhecimento através do som, simplesmente ouvindo, ou seja, Shabda significa o conhecimento védico que é ouvido diretamente, é um processo descendente, ou seja, o conhecimento, segundo os Vedas, já foi experimentado, já foi realizado, então, por isso os Vedas são conhecidos como Apaurushaya. Apaurushaya significa que não foram escritos por seres humanos comuns, acostumados a especular com os sentidos e com a mente errante. Tá? Então, os Vedas são conhecidos como Shruti, ou a mãe. E Brahma, que foi o preceptor do conhecimento védico, que entregou o conhecimento védico, é conhecido como o avô. Tá? A mãe é a maior autoridade para um filho, não é? Por exemplo, se a mãe fala para um filho, se o filho está curioso para saber quem é o seu pai, a mãe é a maior autoridade para indicar e mostrar quem é o pai. Da mesma forma, a maior autoridade para transmitir o conhecimento é a mãe Veda. Tá? Então, esse conhecimento védico chega até nós, o conhecimento da literatura védica chega até nós através de um sistema chamado Parampara. É um processo, o processo ascendente é Pratyaksha e Anumana. Tá? Você, através do seu próprio esforço, da sua mente, dos seus sentidos, você cria um conhecimento específico e transmite ele. Então você vai ascendendo, transmitindo o conhecimento. Mas o processo védico ele é descendente, Shabda Pramana. É um conhecimento que advindo de uma autoridade superior. Tá? A maior autoridade, segundo Tene Brahma Rida Ya Adikavaye. Krishna transmite o conhecimento no coração Rida de Brahma, que depois transmite para os seus discípulos e filhos, tá? Por que nós optamos para essa forma de adquirir conhecimento? Conhecimento vindo da autoridade. Porque Pratyaksha e Anumana
o ser humano que opta por Pratyaksha Humana, ele está sujeito a 4 tipos de dificuldades, ou problemas ou defeitos. Primeiro, a propensão a errar. Tem um ditado, né? Errar é humano. Nossos sentidos são limitados e imperfeitos. A tendência também, por isso temos a tendência a nos iludir, que às vezes acreditamos que algo é verdadeiro, mas de repente nos deparamos com a falsidade. E de repente, às vezes a gente acredita que algo é falso, mas de repente realizamos, não, é verdade, é realidade. Então a tendência a se iludir, a maior ilusão, segundo nosso mestre, Prabhupada, é confundir a matéria como sendo espírito e o espírito como sendo matéria. Confundir o corpo como sendo real e a nossa essência, o nosso eu, como sendo irreal. Tá? E com esses 3 primeiros defeitos, naturalmente, quem se atreve a apresentar um conhecimento com esses 3 tipos de defeitos, fatalmente vai estar enganando. Então existe também essa propensão à enganação. Tá? Por isso a necessidade de se aproximar de um mestre autêntico que esteja inserido nessa corrente de sucessão discipular. Na Bhagavad Gita, Krishna diz, Tad Vidi, se você quer aprender Vidi, se você quiser aprender a verdade, aproxime-se de um mestre autêntico, porque ele já viu, já experimentou a verdade, por isso ele pode te mostrar a verdade. Tá? O mestre é aquele que mostra o caminho, né? Como, por exemplo, hoje eu uso muito o GPS, a Waze, né? Você coloca lá, né, uma direção que você quer ir e ele mostra, né, a direção, mas de repente você já tem uma experiência do caminho, aí você tem essa liberdade de se desviar da ordem do mestre, e ele não protesta, né? Isso é muito interessante no Waze, né? Você desvia e ele educadamente fala, dá uma nova opção, não é assim mesmo? Ele não fica bravo com você, né? Mas numa relação de mestre real, de mestre e discípulo real, existe uma via, né, de mão dupla, existe, segundo os Vedas, um discípulo ele tem de conviver, ter uma relação de convivência com o mestre e discípulo, tem de ter uma certa convivência, justamente para ter um conhecimento mútuo, tá? Um conhecer o outro, e assim o mestre, já com o conhecimento prévio da personalidade do discípulo, ele vai poder instruir, dar instruções específicas para aquele discípulo, tá? O Waze, ele dá uma instrução generalizada para todo mundo, não é assim? Ele é programado, ele é impessoal, né? Mas o mestre, ele dá uma instrução personalizada, ele tem essa sensibilidade de instruir o discípulo, de mostrar o caminho de acordo com a tendência dele, tá? De acordo com a natureza dele. Então eu peço agora para Shidamodara falar um pouco sobre as qualidades, as qualificações de um mestre autêntico, tá? A necessidade de se aproximar de um mestre autêntico, e depois eu peço à professora, cadê ela? Nossa amiga Carol vai falar sobre as qualidades do discípulo, tá bom? Quanto tempo? Beleza. Então vem aqui.